E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Essa aqui é uma aula do nosso curso grátis de ChatGPT que está acontecendo aqui no canal. E se você está acompanhando esse curso, hoje você vai aprender sobre o que é inteligência artificial. Nós vamos entender o conceito de inteligência artificial. Quando nós falamos sobre inteligência artificial, a gente já imagina um robô, já imagina uma máquina, mas como que funciona? O que quer dizer essa expressão, né? Então vocês vão entender isso nessa aula aqui, tá? É uma aula teórica apenas para que vocês entendam o conceito. E se você não conhece ainda o nosso curso de ChatGPT, tá muito legal. O cardzinho vai aparecer para você aqui em cima de mim aqui agora, olha. É só você clicar no cardzinho que você vai cair na playlist com todas as aulas já lançadas do curso de ChatGPT. Beleza? Bom, vamos lá, né? O que é inteligência artificial? Bom, antes de mais nada, apenas umas informações adicionais, tá? Essa aqui é uma aula, então como é uma aula, é um vídeo um pouco mais extenso, é um vídeo um pouco mais com mais informações, mas eu vou tentar explicar de um modo bem simples e bem fácil para que você, mesmo sem saber nada aí sobre programação, nada disso, entenda o que é a inteligência artificial, tá? Esse é o padrão dos nossos vídeos do canal, para que você saiba apenas. Nós temos no canal outros cursos em andamento. Tem o curso de CorelDRAW, o curso de Canva, o curso de ChatGPT, que é esse que você está assistindo, e outros cursos virão. Então se inscreve aí para você não perder e depois dar uma conferida no conteúdo, que eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Iniciando aqui, vamos direto ao assunto, né? O que é a IA, ou a inteligência artificial? A inteligência artificial é uma área da computação. É uma área que se concentra em ensinar o computador a realizar tarefas. Tarefas que seriam feitas por uma pessoa, por um humano. Então o computador ele é alimentado, ele é ensinado a realizar essas tarefas, como por exemplo, criar imagens, criar fotografias ou desenhos, né? Que você já deve ter visto aí algumas IAs, né? Como o Midjourney, o Leonardo AI e outras, né? Ou então trabalhar com edições de vídeo, como é o caso de outras aí como Runway. Nós temos o criador de textos, né, de um chatbot, como é o caso do ChatGPT, que é o nosso curso. Então, a ideia é que é uma máquina que você vai alimentar ela com informações e ela vai aprender a resolver ali, interagir com essas informações de um modo inteligente, como uma pessoa faria, como um ser humano faria. Por isso é o nome inteligência artificial. A ideia é simular a inteligência humana dentro de uma máquina, tá bom? Isso não é uma coisa nova, tá bom? A IA, hoje em dia que está sendo muito falado, tá? Mas é uma coisa que já vem de muitos anos mesmo. Por exemplo, né, só para vocês entenderem, o primeiro termo, a primeira vez que foi usado esse termo, né, inteligência artificial, foi por volta de 1950, mais precisamente em 1956, numa conferência que aconteceu lá em Dartmouth. E se vocês forem ver, né, ali tem essas fotos aí, né, essas imagens aqui embaixo, é o grupo de cientistas que estavam discutindo sobre a inteligência artificial, que tiveram a ideia em si de fazer a máquina simular o pensamento humano, e foi tudo documentado. Você encontra isso daí com facilidade aí, se você fizer uma pesquisa no Google, e você vai ver que neste ano foi criada uma resolução que já falava aí sobre possíveis problemas e como seria o aprendizado dessas máquinas e assim por diante, tá? Então, 1950, tenta imaginar, não é uma coisa nova, é coisa de 70 anos atrás aí. Então, se você está se deparando com inteligência artificial hoje, é porque lá no começo essa sementinha aí já foi plantada, tá bom? Continuando, olha, no começo, lá no passado, já foram criadas algumas inteligências artificiais, como é o caso da primeira delas registrada, que é o Logic Theorist, que ele tinha como meta resolver problemas matemáticos. Isso foi lá em 1956, para vocês terem uma ideia. Aqui embaixo tem as imagens dos criadores deste programa para vocês conhecerem, e é uma coisa bem inicial, um passo bem inicial da inteligência artificial, este programa, mas já era um avanço muito grande, porque ele conseguia pensar de forma lógica dentro de problemas que eram apresentados para ele. Continuando, vocês vão ver que a inteligência artificial ela foi usada muitas vezes. Por exemplo, apenas um exemplo, em 64 foi criado o Elisa, que é este daqui que vocês estão vendo aqui. O Elisa ele foi o primeiro chatbot, o primeiro programa que interagia com você quando você escrevia. Era bem simples, bem básico, mas é o mesmo modo que o ChatGPT usa. Então, se o ChatGPT existe hoje, é graças ao Elisa, que foi o primeiro que foi criado. Legal, né?
Depois, em 66, 67 mais ou menos, teve um robô chamado Shaki, que é esse daqui, olha. Ele aprendia a andar, ele sabia se locomover sozinho. É bem precário, de modo bem lento, bem simples, mas ele já conseguia identificar o que estava ao redor dele, conseguia ver quando tinha um obstáculo ou não, sem que alguém comandasse ele com o controle. Ele conseguia sozinho fazer isso. Tudo por causa da programação que foi feita nele, né? E no decorrer dos anos foi sendo aprimorado, né? E se criaram vários programas, vários softwares, vários tipos de inteligência artificial básicas, mas foram criadas. Teve programas que faziam a tradução do inglês para o português ou para outros idiomas de forma automática. Teve também alguns como jogos, né? Como o próprio jogo de xadrez mesmo, que venceu o Kasparov no dia 11 de maio de 97. Nessa época, aqui, nessa data, o grande enxadrista, que é o Garry Kasparov, ele foi vencido pelo Deep Blue, que foi ali um supercomputador da IBM na época. Depois, logicamente, o Kasparov conseguiu vencer ele. Foi um torneio com algumas partidas, né? Se não me engano, ele venceu 4 partidas, o computador venceu 2. Então já era uma amostra de como a máquina ela era inteligente, ela conseguia resolver coisas e problemas, né? Mas aqui nós estamos falando numa época em que a internet praticamente não existia ou estava engatinhando ainda. Depois que a internet foi lançada, aí teve um boom, teve um aumento muito grande no aprendizado da máquina, porque a máquina passou a ter acesso a uma coisa que é chamada de Big Data, ou seria um grande conjunto de dados que ela consegue acessar. E foram desenvolvidos algoritmos que são chamados de Machine Learning, ou aprendizado de máquina, para que a máquina pudesse aprender utilizando estes dados, certo? Para ficar do modo bem fácil, tá? Eu vou usar termos simples aqui, vou explicar de um modo fácil para você entender, porque eu quero que todo mundo entenda o processo da inteligência artificial, como ela funciona neste vídeo aqui. Tá? Eu não vou entrar em detalhes mais profundos, se você quiser, eu vou deixar materiais de referência na descrição para você aprender mais sobre esse assunto, tá bom? Como funcionaria, no caso, a Big Data? O que é essa Big Data que é mencionado aqui? Bom, a Big Data ela nada mais é do que um grande conjunto de informações que está disponível para a inteligência artificial consultar ou para o computador consultar. Ele tem, por exemplo, as informações que estão online, lá nas suas redes sociais, as fotos, os vídeos, as informações que são colocadas ali, mas não só em redes sociais, por exemplo, informações de transações que são realizadas, em transações comerciais mesmo, como compras e tudo mais, diversas outras informações, como por exemplo informações de segurança, tem esses ícones aqui para vocês conseguirem entender do modo geral aí o que seria essa Big Data, né? Todo tipo de setor que existe, que está automatizado dentro de uma indústria, ou então na parte agropecuária, na agricultura, nos sistemas de transporte, de avião e tudo mais. Todas essas informações, um conjunto de informações que são formados por imagens, por vídeos, por texto, por tabelas. Então são dados que não caberiam nem sequer em um computador apenas, de tanta informação que tem, mas elas estão disponíveis aí na internet. E estes dados eles foram apresentados à inteligência artificial ou ao computador para que ele pudesse aprender destes dados. Para que vocês entendam que tipo de dados são esses, né? Por exemplo, né? Eu marquei alguns exemplos aqui. Por exemplo, dados da internet. Nós temos ali redes sociais, sites, blogs, fóruns, vídeos, imagens e até mesmo dados gerados por indivíduos, por pessoas, por você mesmo. Quando você acessa a internet, onde você esteve e tudo mais, tudo isso são dados que são captados e entram dentro dessa Big Data. Também nós temos dados empresariais, como por exemplo, operações que as empresas fazem, registros e tudo mais. Dados científicos, climáticos, dados sobre observação espacial, diversos estudos. Ali embaixo, né? Sensores, tem sensores em carros, em dispositivos. Quando estão conectados à internet, eles também geram esses dados. E tudo isso e muito mais vai alimentar essa Big Data que a inteligência artificial vai usar para aprender. Tá? Aí nós entramos no famoso Machine Learning. Tá? O Machine Learning ele é uma das áreas, né, da inteligência artificial que é voltada para aprendizado da máquina. Ou seja, vou pegar o mouse para vocês entenderem. Por exemplo, aqui estão os dados, tá? Os dados que você vai colocar para a máquina analisar, para que ela aprenda. Então essa máquina ela vai pegar esses dados, ela vai estudar eles e dentro dela
ela vai conseguir fazer previsões para esses dados, analisar estatísticas e tudo mais. Ela vai conseguir aprender com esses dados, então ela vai assimilar várias informações e vai guardar no banco de dados dela, e ela vai conseguir fazer melhorias. Por exemplo, dentro de uma empresa, de uma fábrica, ela consegue analisar o que está acontecendo e melhorar o processo, ou a fabricação e assim por diante. Então, é assim que é usado o aprendizado da máquina ou o machine learning. Então, um modo bem fácil, bem didático para vocês entenderem o que é o machine learning, tente imaginar o seguinte, tá? Eu separei aqui um gráfico que eu achei legal na internet. É o seguinte, olha, dá uma olhada na imagem que vai aparecer aqui. Tá vendo aqui essa imagenzinha do gatinho? Depois vai aparecer aqui uma imagem de um cachorro na sequência, tá? Então é assim, é apresentado para o computador imagens. O computador ele vai pegar essas imagens, ele vai aprender, vai ser explicado para ele que o que está nessa imagem aqui é um cachorro. O que está nessa imagem aqui é um gato. Então, a partir daí, ele já aprendeu isso. Ele vai conseguir ver imagens variadas de cachorro e saber que aquilo se refere a um cachorro. Ou ver imagens variadas de gato e vai saber que aquilo se refere a um gato. E isso daí é feito com todos os animais, com todos os elementos, os itens. Então, fotos diversas, informações diversas, textos diversos, vídeos diversos são apresentados à máquina e ela usa as informações ali para que ela aprenda. E ela vai guardar tudo isso daí nesses pontinhos, né, que são representados aí, né, apenas de modo visual, seria como uma grande rede de dados, é a chamada rede neural que a máquina tem. E daí, logicamente, ela vai ficar muito mais complexa do que isso. Aqui é só um exemplo, tá? É só uma imagem conceitual para vocês entenderem o conceito. Mas assim como o cérebro nosso tem diversos neurônios, essa rede, ela é uma rede neural, ela tem diversas informações guardadas e assimiladas aí. E a máquina, então, ela consegue aprender. O computador, a inteligência artificial que foi criada, né, como por exemplo o ChatGPT, ele recebeu ali uma quantidade grande de informações, ele aprendeu com ela e daí ela consegue conversar com você com base nas informações que ela assimilou dentro da rede neural dela. E tem uma coisa mais profunda e mais interessante ainda, que é o Deep Learning. Tá? O Deep Learning ele é um aprendizado mais profundo da máquina, que a máquina ela começa a cruzar as informações que ela tem para gerar os resultados variados. Tá? Apenas como exemplo, tá? Aqui nós temos essa imagem, tá? Imagina, por exemplo, dentro do Machine Learning, né? Você vai colocar a imagem de um carro, o computador ele vai aprender que aquilo é um carro, então sempre que ele vê essa imagem, ele vai dar o resultado para você de que aquilo é um carro, certo? Simples assim. Bom, agora tenta imaginar que você ensinou para o computador o que é uma cor, o que é um carro, o que é um pneu, quais são as marcas de carro, você alimentou a rede neural dele com diversas informações desses dados que estão acumulados. E aí, no Deep Learning, a máquina ela consegue ter um aprendizado mais profundo sobre cada elemento. Quando ela vê o carro, ela já vai cruzar as informações dos dados que ela tem e ela vai te responder muito mais do que você espera. Por exemplo, ela não vai falar que aquilo é um carro. Ela vai falar que aquilo é um carro vermelho, que é um Mustang, que ele usa tais tipos de roda ou de peças. Então, aquele montoeiro de informações que foi adicionado na máquina vai fazer com que a máquina aprenda sozinho e ela vai ligando os pontinhos e ela consegue resolver problemas complexos. Essa é a grande virada da inteligência artificial e ela é muito, muito usada. Ela vai ser usada onde? Por exemplo, hoje em dia você depara com ela no seu dia a dia, em recomendação de conteúdo. Então, a máquina ela vai ver o que você está assistindo lá no seu Netflix e daí ela vai te indicar um outro vídeo falando assim, olha, você vai gostar desse vídeo aqui também, desse filme também. Por quê? Porque ela já foi alimentada com coisas que você assistiu. Ela consegue saber o que você gosta com base nas coisas que você já assistiu, que você já viu. O mesmo se dá com o YouTube. Você está no YouTube aí navegando, você começa a assistir alguns vídeos sobre um assunto específico, daqui a pouco você vai para a sua página inicial, você vai ver que aparecem outros vídeos sobre aquele assunto, porque a máquina já aprendeu e já está te passando essas informações. O mesmo é com outras redes sociais, né? Isso é só um exemplo do uso nas redes sociais. Temos, por exemplo, o reconhecimento de fala. Você já consegue falar para o computador e ele já vai entender. Você fala com o seu dispositivo Android, né? Você fala com a Siri aí no seu iPhone, ou você fala com a Alexa,
e daí você pede para ela executar funções, ela vai lá no banco de dados dela, já vai entender qual é essa função que você quer e vai te entregar o resultado do melhor modo com que ela foi alimentada, tá? Note que nós não estamos falando de uma inteligência artificial, mas de diversas inteligências que existem e cada uma é usada para uma coisa diferente, como é o caso dessas que eu estou citando. Por exemplo, o reconhecimento facial. Vocês já devem ter visto aí que existem serviços da própria polícia mesmo, de vigilância, que eles colocam a foto de um criminoso ali, uma pessoa que está sendo procurada, e o computador ele está conectado a diversas câmeras e por onde a pessoa ela passa, ele vai identificar a pessoa e vai avisar onde a pessoa está, onde a pessoa passou. É assim que muitas prisões são feitas, por causa da inteligência artificial. Processamento de linguagem natural, como é o caso do ChatGPT, né? Que você está conversando e você parece que está conversando com uma pessoa, não parece que é uma máquina. Por quê? Porque ele tem informações suficientes ali para responder tudo o que você precisa, ou pelo menos a grande maioria dos assuntos que você precisa, de acordo com o que foi alimentado nele. E essas aplicações todas que eu estou mencionando, né, são apenas algumas, existem muitas outras. Por exemplo, dentro da agricultura, é feito um estudo ali, a inteligência artificial consegue saber a melhor época, o melhor lugar para fazer o plantio, né, o melhor período para fazer a colheita e tudo mais. Ele já vai entregar tudo bonitinho para a pessoa que está administrando ela. Dentro do marketing, por exemplo, para direcionar campanhas e tudo mais. E é infinito, as aplicações são infinitas para a inteligência artificial. E como que ela chegou até aqui, né? Como que teve esse avanço todo? Isso aconteceu porque nós tivemos máquinas melhores. Tenta imaginar as máquinas como eram antes, né? Você consegue? Se você for uma pessoa um pouco mais antiga, como eu já sou um pouquinho mais antigo, eu tive aí computadores que tinham ali 1 GB de RAM de memória, né, ou até menos, 256 MB de HD, era o HD do meu computador, dos primeiros que eu tive, né? Então, como as máquinas elas foram sendo aprimoradas, os computadores foram melhorando e tendo processadores cada vez mais rápidos, né? Placas de vídeo e tudo mais cada vez mais rápidas, aí foi possível fazer melhorias na inteligência artificial de um modo em que não era possível alcançar antes. Por isso que de um tempo para cá está cada vez mais comum, está cada vez mais fácil a gente encontrar isso, porque as máquinas, né, ou o hardware em si, ele já está próprio e ideal para esse tipo de aplicação no momento, coisa que não era possível fazer no passado. Então, se esses hardwares fossem desenvolvidos antes, muito provavelmente todo esse avanço teria ocorrido antes. Então, como agora nós temos as máquinas ideais para isso, vocês estão vendo aí a aplicação diversa dela no seu dia a dia. E hoje em dia, boa parte dessa inteligência artificial já está sendo apresentada ao público e você aí da sua casa ou até mesmo do seu celular, você já consegue usar elas para poder melhorar no seu dia a dia, poder aprimorar seu trabalho e suas habilidades. Então, na aula de hoje, nós abordamos em si o que é inteligência artificial. Eu tentei explicar de um modo bem didático, bem simples, tá? Eu não usei termos complexos, nem fui muito a fundo nos assuntos, mas é que é para que você entenda como funciona em si esse conceito de inteligência artificial. Eu separei essa imagem aqui para ficar fácil de vocês entenderem um resumo dessa aula, tá? A inteligência artificial, que é esse primeiro item aqui, ela é, no caso, a aplicação que foi desenvolvida, né? Um exemplo, o ChatGPT. Imagina que esse aqui é o ChatGPT, certo? Aí nós temos aqui o Machine Learning, que é o que foi ensinado para a máquina. Tudo que foi os dados todos que foram colocados na máquina, e esses dados eles ficaram lá nas redes neurais da máquina para que a máquina ela pudesse ter acesso a essas informações e soubesse o que é cada uma dessas informações. E o Deep Learning é a máquina conseguindo cruzar esses dados e resolver os problemas, as informações que são apresentadas a ela com base nos dados que ela foi alimentada, certo? Então, basicamente, de modo bem básico, esse é o conceito. E se você gostou dessa aula, se foi fácil para você entender, dá um joinha nesse vídeo para mim, por favor, porque deu um trabalho para que eu conseguisse condensar isso de um modo simples, para que qualquer um pudesse entender, tá? Eu imagino que qualquer um que assiste esse vídeo aqui vai entender o que é inteligência artificial depois da minha explicação. Eu espero que sim. Se você não entendeu ou teve dúvidas, deixa para mim nos comentários que eu vou te responder, tá bom? E como de costume, eu vou deixar links na descrição para que você aprenda mais. Se você quiser também, acompanhe o nosso curso de ChatGPT, que está muito legal, tá? Dá uma olhadinha lá, tem diversas aulas. As aulas estão saindo um pouco espaçadas, tá?
porque eu estou gravando ela junto com outros cursos que estão em andamento no canal. Então este curso ele está funcionando, ele está em andamento e sempre vai ter uma aulinha nova caindo sobre ChatGPT na playlist. Então assina lá, ativa a notificação para você não ficar de fora dessas aulas. E eu gostaria de agradecer de coração aí aos 27 membros do nosso canal. Olha aí, nosso canal tem 27 membros agora ativos que estão apoiando este canal e ajudando este canal a ser independente e a trazer sempre conteúdos aqui para você. Todos os membros atuais do canal estão aqui para você conhecer. E se você quiser também estar entre os membros do canal, é só você clicar no botão Seja Membro que está aqui embaixo no YouTube. Você clicando lá, você vai entender direitinho o que o membro tem, o que o membro recebe e como que você pode ser membro do canal. E eu vou deixar para você aqui agora algumas recomendações de vídeo para que você continue mais um pouco comigo. Dá uma olhadinha nos vídeos que vão aparecer aqui. Eu tenho certeza que você vai gostar. Eu espero vocês na próxima aula. Valeu!